todos, sejam todos muito bem-vindos, uma grande honra e prazer estar nesse tempo com vocês, passando a palavra de Deus, passando justamente os ensinamentos que Ele nos dá todos os dias e toda semana, digamos assim. Nós tivemos aí um problema no último vídeo, né, problema de equipamento nosso aqui, realmente demorou o processamento, por isso que atrasou consideravelmente aí a última postagem, digamos assim. Espero que possamos aí dessa pregação de hoje ter um pouco mais de sucesso, né? Hoje uma porção bem interessante, uma porção única hoje, uma paraxá chamada Finéias, ou seja, Pinhas, que vai nos mostrar muito mais de uma situação que muitos dizem fazer, mas pouco realmente realizam, que é do zelo que mata ao zelo que vivifica. Quem é o verdadeiro sumo sacerdote da aliança? Então, hoje nós aí estamos caminhando num tempo bem interessante. E nós estamos cada vez mais rápido aí na leitura, né, nos estudos, né, das porções. E a próxima semana, se não me engano, vamos ler as duas últimas porções já do livro de Números. E logo em seguida nós vamos entrar em Devarim, ou seja, livro de Deuteronômio, onde já vem anunciando o final da nossa leitura, né? Vai ser o último livro já a ser lido nesse tempo, porque logo no começo de setembro, mais ou menos, já vem Rosh Hashanah, que já praticamente é o encerramento da parte bíblica, né, digamos assim, do Pentateuco, né, e aonde ele vai conectando com todas as outras, com evangelhos, né, do Novo Testamento, com as Haftarot da Tanakh, ou seja, o Antigo Testamento, e assim também avançando nas epístolas, né. Então, ou seja, agora em setembro nós estaremos concluindo uma leitura, né, anual aí da nosso período de estudos e apresentações, onde a gente envolve bastante coisa da Bíblia. Então, nós temos tido oportunidades aí que o Senhor tem nos dado de podermos aí vislumbrar situações novas, situações realmente que nos remetem a um pensamento, não de crítica, não de situações de encontrar algo que podemos condenar ou culpar o próximo. Muito pelo contrário, mas sim de alerta. Alerta com nós mesmos, porque a Bíblia ela foi feita não para que você fique lá julgando os outros porque você conhece a Bíblia, ou porque você lê mais a Bíblia, porque agora você está estudando tal capítulo, ou tais livros da Bíblia, ou tais evangelhos, ou tais epístolas, enfim, não importa. O que importa é o quanto você faz com que realmente o teu zelo por Deus se torne importante. E não adianta criticar o próximo se você não está pronto para ser criticado. Porque muitas vezes dentro da sua verdade pode haver mentiras, que pode realmente levar tanto você como alguém que olha para você com o engano. Então, o vigiar deve ser constante. E aí nós podemos caminhar já nessa porção, abrindo já ela com o livro de Lucas 24, 27, né? Dizendo assim: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Essa é a nossa base para o tempo de hoje, onde muita gente fala da leitura da própria Bíblia, mas as pessoas realmente, ler é uma coisa, estudar é outra, viver a Bíblia é totalmente diferente. Não adianta nada você conhecer muito de um livro de Salmos, livro de Provérbios, Gênesis,
Cantares, Reis, Crônicas, Jeremias, para conhecer os profetas todos, mas se você não vive o que estão dizendo ou entendem aquela situação pelos quais passaram e compara aquilo que vivemos no tempo de hoje, é porque você ainda não se apresentou para zelar pelos ensinamentos de Deus. E muita gente vai falando para mim essa semana mesmo, tive até não digo uma discussão, mas uma tentativa de embate, né? Das pessoas perguntando por que eu uso a Torá, se eu sou por acaso tão judeu assim, eu quero judaizar alguém, aquela situação toda. Eu falei, mas em primeiro lugar, você sabe o que é Torá? O que significa Torá? Mas isso é coisa de judeu, que não sei o quê, começa a ficar esse tipo de situação. Eu falei, aí que está o teu erro nesse zelo, porque quando você vai fazer o zelo da leitura da palavra de Deus para seu entendimento, para conhecimento, e realmente você a praticar no dia a dia, né, você tem que entender o que você está falando e o que você está tentando direcionar, não somente para você, mas para os ouvidos daquelas pessoas que às vezes não têm o próprio entendimento. E você tem que também estar aberto ao entendimento dos ensinamentos. Torá nada mais é que o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, ou seja, antes de apontar para a expressão Torá, criticando porque isso é coisa de judeu, você carrega lá na Bíblia. São os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Essa é a composição da Torá. Em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer espaço que você queira debater. Então não é um privilégio de judeu porque você tem na sua Bíblia. Se é que você abre de vez em quando, pelo menos, né? Porque você vai encontrar lá a Torá. E tudo é baseado nesses 5 livros. Todo o desenvolvimento, tudo tem que ser apontado de lá, para a realização e entendimento do porquê teve que vir o Messias e tudo mais, ok? E já entrando pela nossa porção, Finéias, vai de Números 25, 10 a 31, a Haftarah é Jeremias 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 3, o Evangelho de Lucas, capítulos 23 e 24, a Brit Hadashah é Hebreus 9, versículos de 11 a 15, ok? Então nós podemos, como introduzir nosso trabalho no dia de hoje, né, nossos estudos no dia de hoje, dizendo assim: Deus ainda procura homens e mulheres zelosos, mas que tipo de zelo ele aceita? E aí vivemos uma geração apaixonada por experiências espirituais atualmente. Todo mundo gosta de contar as suas vantagens e tudo mais, que são detentores de conhecimento, detentores de movimentos, de moveres, uma série de outras coisas mais. Porque há zelo, há tradição, há conhecimento, há misticismo, há religião. Mas a pergunta que nunca cala, a pergunta que realmente não cala, em tudo isso que você faz, ou que participa, a Cristo? Toda ação, toda discussão, tudo, e até mesmo a nossa pregação. Eu peço a vocês, comento com vocês e tudo mais, não fique chateado com críticas, não, pelo contrário, a gente procura aprender também. E no caso de dúvidas, a gente procura explicar também das pessoas. Mas tudo que a gente faz, pelo menos o que eu faço, o que eu ensino dentro do Ministério Cajado de Deus, é justamente o que? Tudo que você faz, você tem a responsabilidade de revelar Cristo. Tudo. Em cada essência, em cada movimento, em cada falar, em cada agir, em cada situação. E o problema nunca foi falta de espiritualidade.
é que a gente mais comenta com as pessoas. Todo mundo gosta de falar de espiritualidade, gosta de falar que conhece, que tem vivência, que tem experiência, que não isso, que é aquilo. Tem todos os tipos de argumentos defensivos. Coloco mais nesse tipo de situação do que agressivos. Porque cada um procura exaltar a si próprio de conhecimento. Mas o problema sempre foi a direção dessa espiritualidade. Paulo diz lá no livro de Romanos, tem zelo de Deus, porém sem entendimento. É por isso que a gente fala que muitas vezes as pessoas falam que conhecem da espiritualidade, que vivem a espiritualidade, uma série de outras coisas mais, mas não possui responsabilidade. Não possui. Hoje, na nossa porção de hoje, veremos 4 personagens. Finéias, Jeremias, os discípulos de Emaús e Jesus. Todos falam sobre uma única questão. Como Deus purifica o seu povo. E aí que entra justamente a ação do sacerdote. Ele é o responsável por purificação. E hoje, como sacerdotes do Senhor, nós temos que direcionar as pessoas para atingir esse grau de purificação. Não é uma mensagem qualquer que você recebe todos os dias da manhã, nada disso, que traz lá um massageador de ego. Não. Tem que saber colocar as questões de espinhos, como se fossem espinhos na carne, digamos assim, para que você administre o teu reino, a tua vida, digamos assim, de acordo com a vontade do reino de Deus. Nós já explicamos aqui várias vezes a parte administrativa de como funciona o reino de Deus e tudo como ele age. Já temos alguns vídeos aí já em cima sobre isso, relatando sobre isso. E muita gente percebe que as pessoas acabam esquecendo de como administrar, de como fazer. E a gente procura ensinar da melhor maneira possível. E para isso hoje eu vou usar uma parábola, que já estariam perguntando se não ia ter parábola, mas tem, onde eu vou falar da fonte do espelho. E aí gostaria que vocês prestassem atenção, que é uma parábola que eu acho que, acredito eu, que se você usar no seu dia a dia, você vai ter grandes surpresas. Conta-se que havia um rei que mandou construir um magnífico jardim no centro do seu reino. No meio do jardim havia uma fonte de águas cristalinas. Todo aquele que bebesse daquela fonte teria vida e vigor. Mas um dia alguns homens decidiram que a fonte era simples demais. Construíram então espelhos ao redor dela, cada espelho refletia a água de uma maneira diferente. Alguns admiravam os reflexos dourados, outros preferiram os reflexos azulados. Outros passaram a estudar o formato dos espelhos. Outros escreveram um livro sobre os espelhos. Alguns começaram até a discutir qual espelho refletia a água de maneira mais pura. As gerações passaram. Até que um menino entrou no jardim. Enquanto todos discutiam os espelhos, ele simplesmente ajoelhou-se e bebeu da fonte. Então pergunta, por que vocês estudam tanto os reflexos, se a água continua aqui? Hoje existem pessoas apaixonadas pela tradição, outros pela experiência espiritual, outros pelo conhecimento, pelo simbolismo ou pelo poder religioso. Mas Deus continua perguntando: quem ainda tem sede de beber da fonte? Isso daí, Finéias nos fala da lança. Jeremias nos fala de aliança. Hebreus
fala de sangue. E Lucas nos mostra a fonte. E a pergunta hoje não é quem conhece melhor os espelhos. A pergunta é: quem já bebeu da água da vida? Quem não lembra do exemplo da mulher samaritana? Dá-me de beber dessa água. Porque o Senhor mesmo diz: aquele que beber dessa água jamais terá sede. E o que mais nós ouvimos nos cultos é que as pessoas estão sedentas. São as expressões mais chulas que a gente ouve como ministro no meio dos cultos, é isso. Eu estou com sede da palavra de Deus. Tá bom, querido. Então você acabou de confessar que você não bebe da fonte de água viva. Por isso que ele continua sempre com sede. E é exatamente isso que acontece nas porções do Finéia. Israel deixou de beber da fonte, começou a se encantar pelos reflexos das nações. A idolatria nunca começa abandonando Deus. A idolatria começa quando substituímos a fonte por algo que apenas a reflete. E aqui que vai surgir Finéias. Finéias é o zelo que interrompe o juízo. Israel não caiu por causa dos exércitos. Isso que é o mais interessante. Caiu na sedução, Baal-Peor, imoralidade, idolatria, sincretismo religioso. Então surge o Finéias. Ele atravessa os dois culpados, digamos assim, pela praga que estava no acampamento, com uma lança. A praga termina e Deus declara: meu zelo foi satisfeito. Mas aqui vem um primeiro confronto. Foi necessário realmente a ação de Finéias? Por que se fez necessária? Porque ainda não existia a cruz? Sua lança impediu temporariamente a morte. E a cruz derrotou definitivamente o pecado. Finéias salvou Israel por um ato sacerdotal. Jesus salva o mundo oferecendo a si mesmo. E hoje, estamos usando o quê? Lanças contra as pessoas quando Deus nos chama para crucificar nosso próprio pecado? Estamos julgando quem? É muito fácil matar pecadores, mas é difícil morrer para o orgulho. É fácil denunciar a Babilônia quando se torna difícil abandonar a Babilônia que está no próprio coração. E aí precisamos olhar para começar a abrir a complexidade lá em Jeremias, onde Jeremias recebe uma missão: arrancar, derrubar e destruir, para depois plantar, edificar. O povo acreditava possuir Deus, mas havia perdido o quê? O primeiro amor. Como ele mesmo diz: lembra-me do amor da tua mocidade. Então Deus acusa Israel não de falta de culto, mas de infidelidade. Aqui é um confronto importante que nós precisamos enaltecer, que acontece também nos dias atuais. Existe uma idolatria grosseira e existe uma idolatria refinada. Um adora Baal,
outro adora sistemas religiosos, outro adora conhecimento, outro adora experiências espirituais. E o pior, outros que adoram o próprio ego. Alguns buscam uma profundidade mística, outros na tradição, outros na teologia, outros nos dons espirituais. Mas nenhuma escada construída pelo homem alcança o céu. O céu desceu até nós em Cristo. Finéias atravessa o pecador. Jesus é atravessado pelos pecadores, pois Isaías já havia dito, transpassado pelas nossas transgressões. A lança de Finéias mata 2, para cessar aquela praga. A cruz salva milhões. O sangue de Finéias interrompe uma praga, o sangue de Cristo inaugura a nova aliança. Se nós vamos lá ver no livro de Hebreus, que nos traz uma informação importante, né, justamente fundamental, o texto, nós vemos que lá que o sacerdócio muda. Já deixa de ser levita, como vinha no Antigo Testamento. O novo sacerdócio agora passa a vir da tribo de Judá. O sacerdócio muda, o tabernáculo muda, o sacrifício muda, a consciência muda lá no livro de Hebreus. Finéias purificou um povo, Cristo purifica a consciência. A diferença é gigantesca. Sacrifícios antigos limpavam a carne. Cristo limpa o homem interior. Essas são as diferenças. E qual pecado você ainda tenta resolver por esforço religioso? Se Cristo já entrou no Santo dos Santos, não precisamos produzir outro caminho. Parou para pensar? Se a gente olhar lá em Lucas 24, o caminho de Emaús, os discípulos conheciam as Escrituras? Conheciam. Mas só que é o seguinte, eles não reconheceram Jesus andando do lado deles. E não é assim. Isso se torna impressionante até. É a mesma coisa que você chegar, você estuda, você aprende da Bíblia, aquela coisa toda, e as pessoas não te reconhecem naquilo pelo qual você foi chamado. Hoje em dia as pessoas já não observam mais as outras pessoas buscando Cristo. Mas elas olham que tipo de roupa você está usando. Tipo de camisa, tipo de blusa, de terno, de gravata, de carro. Isso impressiona. E o mais engraçado, que é possível conhecer os profetas, conhecer os Moisés, conhecer Salmos e ainda mesmo assim não consegue enxergar Cristo na palavra vivida. E aí Jesus faz algo extraordinário, começando por Moisés, que explicou tudo a respeito do Senhor. Toda a Parashá aponta para Cristo. Toda a Haftará aponta para Cristo. Toda a Torá, o Pentateuco, que nem eu falei no começo, os 5 primeiros livros da Bíblia, aponta para Cristo. Então a pergunta não é se você conhece a Torá, a pergunta é a Torá. Ou seja, os 5 primeiros livros do Evangelho, da Bíblia, a Torá, conduz você até Cristo? Ou a radicalidade de condenar isso como coisa de judeu é mais importante?
Porque se você olhar Gênesis e olhar Apocalipse 1:8, o próprio Senhor mesmo fala, eu era o princípio e sou o fim. Eu estava lá no fim, no começo, no princípio de tudo. Porque Deus criou o princípio. E hoje, se analisarmos, existem 3 perigos. Um zelo sem amor, isso Finéias nos alerta. Um amor sem santidade, alertado lá em Lucas 23. A espiritualidade sem Cristo, onde Hebreus também nos alerta. Não podemos transformar Jesus apenas em uma religião, porque a cruz exige arrependimento. O Messias esperado já realizou a obra sacerdotal definitiva. Ele veio e cumpriu o que tinha que cumprir. Você quer esperar outro sacerdócio? Ignorar o que está sendo escrito no livro de Hebreus? Será que o seu conhecimento é tão chulo assim? Que você quer eleger um novo sacerdote, um novo rei, e não aceita a palavra de Deus, como está no livro de Hebreus? Pois a luz verdadeira não é uma energia, não é uma emanação, não é um segredo revelado aos iniciados. A luz, ei, acorda, a luz tornou-se carne. Tornou-se carne. A verdadeira árvore da vida possui um nome: Yeshua, o Messias, Hamashiach, ou Jesus Cristo. Finéias segurava uma lança. Jeremias apontava para uma palavra. Os discípulos seguravam dúvidas. E Jesus, para nos salvar, segurou os cravos. Enfim, a lança desaparece. O templo perde sua função sacrificial. O véu se rascou de cima a baixo. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Ou seja, um poder sobrenatural do próprio Deus. O túmulo se abre e Cristo permanece. Deus continua procurando sacerdotes zelosos, com certeza. Mas agora o zelo da nova aliança não se mede pela violência do sacrifício. Precisa sacrificar. Para quê? Você está anulando o poder, o que Cristo fez como sacrifício derradeiro? Ou quando as pessoas pregam não entendem isso, e você bate palmas, dizendo amém, glória a Deus, porque você não entendeu? Isso só demonstra o quanto você não zela por Deus em você. A nova aliança não se mede pelo conhecimento, nem pelo misticismo, e muito menos pela tradição. O verdadeiro zelo é produzir uma vida totalmente rendida ao sumo sacerdote eterno. Se a gente olhar para Finéias, ele está apontando para Cristo. Jeremias anunciava Cristo. Lucas revela Cristo. Hebreus exalta o Cristo. E porque tudo converge para ele. De uma forma simples. Como afirmou o próprio Senhor aos discípulos no caminho de Emaús. Começando por Moisés e por todos os profetas, as Escrituras testemunham dele, lá em Lucas 24.
Então, se você chegou até esse tempo e não teve zelo das coisas de Deus na sua vida para serem reveladas, de você ser uma fonte de luz na vida das pessoas que procuram e vejam o quanto Cristo é importante para elas mesmo, e você não resplandece essa luz, como é que você pode dizer que você bebeu da água da vida? Lembre-se, não estamos falando de energia aqui. A luz é o Senhor. Não é energia que vem para querer mostrar poder, força, nada disso. Porque Cristo nunca precisou disso. Ele simplesmente é luz. A luz do nosso mundo. E onde muitas vezes as pessoas deixam de lado a luz dele para querer viver a sua própria. E por isso se tornam como lamparinas apagadas. Se entrarmos no Santo dos Santos, se olhar melhor, se nós entrarmos pelo tabernáculo e olharmos à nossa esquerda, haverá o candelabro, onde era feita a manutenção pelos sacerdotes, constante, iluminando aquele local. Você, pincelado pela luz que Deus te ofereceu para você se livrar dos pecados e ajudar outros a também se livrar? Ou para você é mais importante o seu próprio ego, o seu próprio dizer, as suas coisas, a forma como você vive, longe do bom relacionamento com Deus, onde as dificuldades, porque está acontecendo isso, e você se acomoda, quando na verdade você está cada vez mais afundando, quando você entra nesse patamar chamado zona de conforto. Tá bom desse jeito, não preciso ir, quando na verdade Deus está te colocando numa situação de escolha. Você vai zelar pelos meus ensinamentos? Ou seu ego é maior? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Que o Senhor dê uma semana de bênçãos maravilhosas a todos vocês. E que os ensinamentos tenham surgido uma grande mudança na vida de vocês. Porque viver essa fonte de água da vida, eu sou testemunha de que realmente vale a pena. Vale a pena esse sacrifício para beber dessa água da fonte. Busque, aprenda, use o conhecimento de quem já bebeu dela, ou quem bebe dela, pois realmente você não terá mais sede. Que o Senhor abençoe a vida de todos vocês, a casa de vocês, e sejam abençoados em tudo que fizerem, quando entrarem e quando saírem. Shabbat Shalom.